seguidores do canal, as últimas do São Paulo, que se prepara para o jogo do ano contra o Botafogo amanhã pela Libertadores. Não vamos perder tempo não, vambora pro vídeo. A minha concepção, o Lucas, conheço o Lucas desde que ele se chamava-se Marcelinho. Sempre foi um bom jogador. Rápido, dedicado, sério, mas nunca foi um craque. Então, tudo bem. Mas você está falando do elenco que não tem nenhum craque. Exatamente. Ele é disparado o melhor jogador do time. Mais talvez. talentoso. Vai falar, não, Arboleda é melhor. Não, zagueiro. Talvez ele seja o melhor jogador do time. O que não quer dizer que ele esteja jogando bem, Sim. Que ele tenha a primazia de jogar todas as partidas, 2. Que ele não, invariavelmente não perca bolas importantes que resultam em gol do adversário, 3. Então, ontem todo mundo perdeu bola. O Ferrarese perdeu bola decisiva, o Ferrarese perdeu bola decisiva, o Lucas perdeu bola decisiva. Mas o Ferrarese, a cobrança é pro Lucas decidir jogos. Eu acho que vocês dois têm razão, porque eu acho que ele, dentro do elenco, ele é o que você falou, só que ele no Botafogo ele talvez ia ser mais um. Tá bom. Não ia jogar. No Botafogo... Não, é isso que eu tô dizendo. Os dois eu acho que tem razão. E ele também seria mais um. O Coronado, sei lá. Não, mas é o que eu tô dizendo. Os dois têm razão. No São Paulo ele é o diferente, mas ele dá pra ser considerado um normal. Se ele tivesse jogadores um pouquinho mais acima da média, ele seria um cara. Eu não acho... Vai. Desculpa, eu não acho isso anormal. O Cássio é um jogador que a vida inteira a gente soube que ele treina melhor jogando. Ele precisa jogar, né? E em algum outro lance ele pode ter falhado por causa disso, ok. Mas o Lucas pedir pra jogar, pra mim não é um problema. Entendeu? Esse não é o problema, pra mim. O problema é quando isso fere o coletivo. E que foi claramente o que aconteceu. Vocês acham que o time não foi bom coletivamente por causa do Lucas? Não diretamente por ele. Eu tem 11 jogadores, né? Se ele não fosse... vamos pensar se os dois não fossem jogar, os que vão jogar na quarta-feira, o Bobadilla e o Lucas. Eu acho que, de qualquer forma, o time taticamente estaria mais equilibrado. Depende de quem A não ser se ele botasse o, sei lá, Galopo. Tá bom, se ele entrasse com a cabeça que ele entrou do jeito do sistema, ele colocaria um meia. Não colocaria mais um zagueiro, nem mais um volante. Ou poderia colocar um volante no lugar do Bobadilla, mas aí ele mudava colocar o lateral e o Michel no lugar do Lucas. Se a ideia dele era jogar desse jeito, então ele vai abrir mão do melhor cara do time pra colocar um ruim. Não. Então, a ideia a concepção tá toda errada, né? Veja, é um círculo errado. Não, pediu pra jogar, vai jogar, mas, pô... Tá errado também, assim, claro que eu achei que foi muito mal, tal, né, taticamente, mas aquela história, né? Com 20 minutos de jogo era pra estar 3-0, tava 1. E aí o jogo mudou. Acho que ele errou nesse Ok, aspecto. mas se ele não muda, poderia ser 3-3, né? Não sei, tudo poderia, concorda? O Bobadilla titular foi surpreendente, certo? Ou não? O que ele justificou o Zubeldia? Que o Lucas e o Bobadilla eram os jogadores que nas últimas partidas, o Bobadilla, eles não foram a Minas Gerais. Então, ontem não estavam relacionados o Luiz Gustavo, o Arboleda, o Wellington e o Rato. Ele falou, a semana passada em Minas Gerais eles nem foram, então eles descansaram. Eu achei bom dar minutos a eles. Porque o Bobadilla é um jogador mais pesado e que você nota que, e jovem, a quantidade de jogos dá mais mobilidade a ele. Então, cada um tinha um motivo para jogar, segundo o Zubeldia. Agora, posto isso, o que fica para quarta-feira? Nada. Ninguém ganhou pontos nesse jogo. Verdade. Nenhum jogador. Nem o Lucas, nem o Bobadilla. Aí você tenta ver assim, o que essa formação e quem não jogou indicam para quarta-feira. O Botafogo, você sabe qual vai ser a escalação para quarta-feira a partir das trocas que o Arthur Jorge fez contra o Fluminense. O São Paulo vai jogar como? Os 3 zagueiros foram poupados. Vai jogar com linha de 3? Acho pouco provável. Rato foi poupado. Deve começar jogando? Possivelmente. Aí o Lucas vai jogar enfim, então, seria o quê? Lucas de 10, como ele gosta de jogar, o que a galera... Rato, Lucas, Caleri e o William Gomes. Pode ser esse time. Vamos ver como é que o Lucas vai se comportar contra o Gregor, então você vai conseguir jogar bem. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Então, mas a gente não vai olhar como os outros vão se comportar também, além do Lucas? Já que ele é o melhor, nós temos que olhar para... Ontem lá, o Luciano fez uma boa partida. Fez o gol, né? Começou a jogar do gol, fez o gol. Né? Então, que é um cara que é sempre... Eu ia perguntar se ele olhado foi assim. O único que ontem ganhou um pontinho ali, um vigorzinho pra quarta-feira. Mas se ele tira o Lucas e põe o Luciano no time quarta-feira...
Não vai fazer isso. Então. Olha o Edson Pinheiro aqui. Vocês precisam se decidir. A culpa é do Luciano, tira. A culpa é do Lucas, tira. A culpa é do Caleri, tira. Já estamos jogando com o sub-20. E esquema tático. Quero começar com o nosso Chacon, que estava de férias e não pôde opinar também para o jogo de ida. Qual seria, Chacon, o seu esquema tático para São Paulo e Botafogo? 3 zagueiros, voltaria para a formação que vinha utilizando o Zubeldia, manteria uma linha ali de 4 defensores. Qual seria o seu São Paulo para quarta-feira? O seu São Paulo em esquema, mas também em estratégia, porque me parece que sair jogando, sair para propor o jogo no modo louco de querer acelerar, o São Paulo vai sofrer bastante, né? Então tem que ter aquele pezinho no chão, jogar com calma, triangular bastante. Mas qual seria a sua formação tática, então, para quarta-feira, Chacon? Cara, eu manteria o 3-5-2, 5-3-2, dependendo, né? Mas eu acho muito difícil, assim. Cara, é um jogo que você não pode se expor tanto. O Botafogo é bem letal, principalmente nos contra-ataques. E quando fala contra-ataque, muita gente acha que o Botafogo... então você tá falando que o Botafogo é retranqueiro. Não é isso. Contra-ataque é você explorar, você pegar a bola e rapidamente você conseguir ali ligações diretas, que é o que o Botafogo faz, né? Com a bola esticada no Savarino e no Luiz Henrique. Parece assim... Eu vi uma pessoa falando ontem, na saída do Morumbis, falando assim... o Botafogo só tem uma jogada, né? O cara, tava falando meio que, ele só tem uma jogada, achando pouca coisa. Eu falei, pois é, mas ninguém consegue parar, cara. Todo mundo sabe o que o Botafogo vai fazer. Só que o Botafogo faz bem feito, entendeu? Então, cara, a gente fica, tudo bem, só tem uma jogada? Ok, mas eles fazem bem feito, então tem que parar bem essa única jogada do Botafogo. Eu ainda acho que o Botafogo sabe trabalhar bem também no meio campo. Acho que ele tem boa troca de passes, jogadores de qualidade com o primeiro toque. Mas, cara, eu, sinceramente, eu iria com o mesmo sistema. Não sei se com os mesmos jogadores da primeira partida, viu? Mas eu iria, acho que com o mesmo sistema do primeiro jogo, Gabriel. Fernando Camargo, quero te ouvir, então, sobre esse São Paulo que enfrentará o Botafogo. Qual seria sua formação para essa partida? Eu acho que ele vai com a mesma formação que jogou na ida no Rio. Uma dúvida só se o Luciano não começa o jogo para ter mais meio campo, ao invés de um jogador tão agudo como o William, apesar do São Paulo precisar da vitória, né? Eu gostaria do William, óbvio. Queria um jogador agudo, se é para perder, que perca atacando, perca com chances, né? Não fica tocando bola no meio campo, né? De resto, acho que é o mesmo esquema, vai com 3 zagueiros, né? Até ontem ele deu mostras disso, colocando o Ferrarese e o Juan, deve ir com Arboleda, Alain e Sabinão. O Rafinha e o Wellington devem ser os laterais. Eu não colocaria o Rafinha, colocaria o Igor Vinícius. Já falei, você tem que partir para cima, você tem que, claro, ser inteligente em determinadas coisas, mas você tem que agredir o seu adversário também, né? Libertadores, fazer um gol em casa pode mudar completamente o cenário do jogo. Mas acho que ele vai praticamente com a mesma formação que foi no jogo de ida, só com essa dúvida do Igor, do William e do Luciano. E o Botafogo, no jogo do final de semana contra o Fluminense, né, não foi bem no primeiro tempo. O Fluminense teve muito mais oportunidade. Achou um gol no final, numa falha do Felipe Melo e o gol do Luiz Henrique. O resultado poderia ter sido outro, mas mantém o que o Botafogo faz, né, que é jogador de velocidade na frente, toque de bola no meio, principalmente com jogadores que sabem muito bem o que fazer e tem que estar constantemente atento com eles. Acho que é mais ou menos esse o desenho. Exato, Fernandão, estou de acordo com você. Eu acho que ele não vai variar muito, muito além disso, né, em forma de escalação, mas, cara, eu fiquei com uma dúvida ontem, Chacon, e aí eu quero ouvir de você, porque você é um cara que fala as coisas e se é viagem ou não. Eu fiquei com uma impressão que o Santiago Longo pode jogar quarta-feira, cara, porque ele preservou o Santiago Longo de um time alternativo. O São Paulo perdeu todas as segundas bolas contra o Botafogo, ele tentou compor o meio de campo, tentou recuperar a posse, não conseguiu. E aí, claro, não é informação, tá? Até porque o São Paulo treina hoje, então assim, nem tem tempo pra ser informação, é mais um achismo. Eu acho que ele vai de Santiago Longo e Luiz Gustavo. Você acha que é loucura isso? E até um terceiro... Isso, 3 zagueiros. Isso, 3 zagueiros e 2, e aí acho que é o Lucas no meio de campo e ele abre de um lado o William, né? Então seria um 5... Mas como é que... Aí é que tá, ó. Você 3 zagueiros. E você colocaria os alas, tá? Aí colocaria como ala, 3-5-2, tá? Aí aberto pela direita,
Não teria um lateral, não teria o Rafinha, não teria o Igor, o William na direita, na esquerda, você acha que iria quem? Eu acho que iria, ó. Aí é mais achismo e a gente falando um pouco sobre a formação tática. Eu acho que iria Rafael no gol, a zaga Sabino, Alan Franco e Arboleda. Na esquerda, o Wellington, na direita, Rafinha. Meio de campo, pra mim, ele faria com Santiago Longo e Luiz Gustavo, Lucas no meio, Caleri e William Gomes. Acho que esse seria o São Paulo que ele formaria. Como atacante. Isso, como esse atacante pra dar o escape do Caleri. Eu acho que ele iria com essa formação. Não sei se tem a loucura pensar assim. Vocês sabem como eu pedia a entrada do William Gomes, mas nesse esquema eu acho que o Luciano como segundo avançado eu gosto mais da ideia. Com Luciano e Caleri como os atacantes. O Caleri centroavante, fazedor de gol e a bola tem que chegar nele. E o Luciano saindo. Eu acho que eu preferia numa linha com 2 atacantes, com o Luciano como segundo avançado. Nessa ideia. Eu não sei se isso aconteceria, porque até onde a gente sabe, o Longo é mais um camisa 5, né, marcador, um reserva pro Luiz Gustavo, do que um segundo volante, saída de bola, né? É um cara que sai um pouquinho, mas é um cara mais marcador, correto? É isso. Exato, ele é um cara que poderia auxiliar o São Paulo a ganhar mais o meio. Por isso que eu pensei na formação, porque ontem ele, não deixa o Santiago Longo jogar com um time alternativo. Contra o Cruzeiro ele foi titular, pelo que a gente tem de informação, treina bem, então foi uma questão física do Santiago Longo, foi opção técnica não utilizar ele ontem. E aí, cara, quando eu vejo ele colocando Lisier e Galopo para ganhar o meio de campo e o Santiago Longo continua no banco, não sei, me dá uma leve impressão que talvez ele quer utilizar o cara quarta-feira. Não sei se tem uma viagem, é mais assim, percepção. Eu acho que pode rolar, entendeu? Eu não sei, cara. Eu acho que pode pintar, mas aí seriam 2 caras de muita marcação, né? E aí quem sai? Aí ia ter o desgaste, o Lucas ia correr que nem um maluco, né? Ele ia ter que ficar ele buscando a bola, né? Bom, não sei. Exato, ficaria o Lucas correndo pra caramba. Mal terminado o jogo ontem, os jogadores deixaram o Morumbi por volta das 23 horas e o pensamento é todo para este jogo contra o Botafogo, esta decisão que o São Paulo tem pela frente. O Lucas, nessa entrevista exclusiva, chegou a falar e disse isso ontem também na Zona Mista. É o jogo mais importante do ano para o São Paulo. Claro, se ele passar a semifinal passa a ser a mais importante. Se chegar à decisão, será o jogo mais importante até dos últimos anos da história do São Paulo. Nessa preparação, o Zubeldia hoje acabou colocando em campo só alguns jogadores que atuaram menos de 45 minutos ontem ou que não jogaram. E muitos titulares foram preservados no jogo de ontem. Os que jogaram mais de 45 minutos fizeram apenas um regenerativo, entre eles 2 ou 3 titulares, porque o Luciano a gente não sabe se vai ser titular ou não. Ele era titular até um dia antes do jogo contra o Botafogo, perdeu a posição para o garoto William Gomes. Agora não sabemos se o São Paulo, precisando vencer, o Luciano, que é o artilheiro do time na temporada, volta ao time titular. Mas o Lucas e o Bobadilha fizeram só um regenerativo porque jogaram boa parte da partida contra o Inter. Antes de eu chamar essa conversa com o Lucas e antes de eu passar aqui um provável São Paulo para o jogo de quarta-feira, vamos trazer uma tela, porque o São Paulo, depois que foi campeão da Libertadores em 2005, já teve 11 vezes confrontos contra brasileiros em fase eliminatórias, contando até decisão de título na história da Libertadores. E o retrospecto não é dos melhores. Em 8 vezes o São Paulo foi eliminado, ou ficou com o vice-campeonato, ou foi eliminado em fases anteriores de mata-mata, e somente 3 vezes conseguiu avançar. Contra o Palmeiras em 2006, contra o Cruzeiro em 2010 e mais recentemente contra o Atlético Mineiro em 2016, último ano que o São Paulo chegou à fase semifinal da competição. Então, se conseguir contra o Botafogo, melhora um pouco esse retrospecto do último título para cá em confrontos contra times do mesmo país. Agora sim, eu trago o Lucas Moura. O bate-papo foi longo, a gente vai trazer muitos trechos no decorrer dos próximos dias, mas especificamente agora ele fala da força da torcida do São Paulo no Morumbi, do fato da equipe ter conquistado um bom ponto, um bom empate no jogo de ida e de outros aspectos relevantes deste jogo contra o Botafogo, marcado para quarta-feira. Vamos ouvir com exclusividade na ESPN, Lucas Moura. Quando o ônibus chega ali na Giovanni já e a torcida já começa a fazer barulho, já começa a cantar, e sinalizador, e fogos, e bandeirão, ali a Giovanni Gronchi inteira até o portão principal é muito emocionante. E dentro do campo, quando o torcedor começa a pular, né, e cantar e vibrar, também é muito diferente. Então, assim, né, nos dá uma força que eles talvez não imaginem. Cara, ali é verdade que o primeiro tempo foi muito difícil pra gente, muito complicado, e eles poderiam sim ter saído com
com resultado positivo ali no primeiro tempo. Mas Libertadores é isso aí, Libertadores é guerra. Eu falei até ontem na zona mista ali que a gente tem que classificar, não importa como, a gente tem que jogar para classificar, né? Às vezes não dá para você jogar bonitinho, para você dar show, mas é difícil falar se o pior já passou, se não, porque a gente não tem como prever como é que vai ser. O que a gente tem que fazer é ter uma postura diferente do primeiro tempo e ser o São Paulo dentro de casa, como a gente tem sido nos grandes testes que a gente teve. É uma equipe fortíssima, uma equipe que já demonstrou isso no ano passado e se reforçou ainda mais para esse ano. E acredito que, na minha opinião, a equipe ia ser batida, né, esse ano. Não só na Libertadores, mas nas competições que disputou. É uma equipe que tem jogadores ali experientes, e jogadores cascudos, jogadores que sabem jogar jogo grande. Muito bem, tá então o Lucas terminando, fazendo uma análise do time do Botafogo que ele vai enfrentar na próxima quarta-feira. Glaucia, com base naquilo que não aconteceu contra o Inter, de quem não jogou, a gente pode imaginar sim que o São Paulo vai repetir algo próximo daquilo que fez no Rio de Janeiro, no Engenhão. Por exemplo, os 3 zagueiros foram poupados ontem. Arboleda, Alan Franco e Sabino. Então há uma tendência do São Paulo entrar com 3 zagueiros. Os alas que foram poupados, Rafinha e Wellington, devem jogar, bem como o goleiro Rafael. O Luiz Gustavo, que foi poupado, deve formar a dupla de volantes com o Bobadilha, que é o titular depois da lesão do Alisson. Aqueles 3 atacantes, ao que tudo indica, serão Lucas Moura pela direita, Caleri centralizado e o garoto William Gomes pela esquerda. Mas claro que tem um treino amanhã. O Luciano já disse, é o artilheiro do time, tá querendo jogar. O São Paulo precisa de gols para se classificar sem os pênaltis. O Wellington Rato tem sido muito importante também. Então a gente tem mais uns 2 ou 3 jogadores de olho numa possibilidade de estarem no time titular do São Paulo. Acho que a grande discussão é se o Zubeldia vai manter o esquema tático do último jogo ou não, né? Vai com 3 zagueiros, que é o que parece que vai, porque ele poupou os 3 zagueiros. Vai com Bobadilha e o Gustavo, vai botar o Santilongo, vai reforçar a marcação, como é que vai ser? Um vídeo que o Botafogo é um time perigosíssimo, primeiro lugar do brasileiro, venceu na última rodada e mais da metade do time jogou e bem, vai ser difícil, vai ser muito difícil, até porque também os caras lá da frente não estão muito inspirados, né? Também ainda tem essa. Então o São Paulo aí se preparando, o Lucas até abordou sobre o assunto, foi direto e bem. Agora é acompanhar e ver o que o Zubeldia vai aprontar. Vai com linha de 3, vai botar o Rato no lugar da Rafinha, vai botar o Vinícius no lugar da Rafinha, ou vai botar o Rato e vai trabalhar só com 2 zagueiros, ou bota os 3 zagueiros mais um como lateral direito. Ele tem algumas opções aí para o jogo de amanhã. Se o São Paulo vai propor o jogo, acho difícil. Mas pelo menos o São Paulo não tem que jogar algo similar ao segundo tempo. E quando tiver a chance, aproveitar e não dar chance para o adversário. Acho que é isso, é simples, né? E principalmente acho que o mais importante que dá para reparar é esperar o Botafogo cansar. Eles não aguentam esse ritmo, os 90 minutos, né? Mas é isso. Acho que é simples falar, mas lá em campo os caras vão ter que fazer e pelo menos terão um apoio aí de mais de 60 mil torcedores. E com um pouquinho mais de pressão, né? Celos do meu dia que não era necessário. Né, que depois do jogo contra o Internacional ficou uma impressão aí bem do São Paulo, que dava pra ter feito coisa melhor. Agora é Libertadores, meus amigos. E esperamos que o dia possa apagar a má impressão do jogo anterior, principalmente com relação ao Arnaldo Ribeiro, que largou de mão do Zubeldia, ele que é o grande defensor. Esperamos que tenha sido só uma falha, um lapso do treinador. Então é isso, acho que a gente fica acompanhando aí o São Paulo nesses últimos momentos. Pouco mais de 24 horas para o jogo de amanhã. E a expectativa é gigante, claro, porque o São Paulo na Libertadores, se o São Paulo consegue esse feito de passar do Botafogo, ele iria para uma semifinal, que para nós São Paulinos seria gigante, vide esses anos de tormento que tivemos. E também porque agora o São Paulo, depois com a derrota do Inter, fica ainda mais longe de qualquer sonho de título do brasileiro. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores. Uma ótima terça-feira a todos e valeu!